né? A gente está passando por um momento, eu até falava, eu quero começar até, não é a motivação inicial dessa entrevista, mas começar até por isso também, até porque isso acaba sendo pano de fundo para tudo que a gente está falando no momento, a situação da Covid, né? Vereador, muito bom tê-lo aqui conosco, a gente agradece a disponibilidade de vir falar conosco, desejo uma ótima semana. Hoje, inclusive, não tem sessão, né, na Câmara Municipal de Vereadores, a gente está com as sessões suspensas devido ao momento de testagem do pessoal que por lá trabalha. Aí eu vou começar justamente perguntando como é que está, né, tendo da ótica de quem está lá dentro, de quem está trabalhando diariamente na Câmara Municipal, né, e nas comunidades também, como é que o senhor vê hoje a situação da Covid dentro da própria Câmara Municipal de Vereadores? Bom dia, muito bom tê-lo aqui conosco. Bom dia, Fernando, bom dia a todos os ouvintes. Fernando, você tocou bem, a situação hoje que nós vivemos é uma situação complicada, principalmente para quem mantém contato, né? Então, o que é que nós tentamos divulgar, colocar na mente das pessoas? Que o vírus ele se propaga através do contágio. Então, é aglomeração, é o contágio pessoa a pessoa que leva à propagação do vírus. A Câmara de Vereadores, ela não pode se abster, e o vereador, de uma forma personal, ele não pode se abster de estar com as pessoas. Então, ele vive na comunidade, ele visita a comunidade. A Câmara em Feira de Santana adotou a postura de manter as sessões funcionando de forma presencial, né? Isso é importante que se diga. Então, essa forma de presencial tem que ter alguns cuidados. E no momento que foram realizados os testes da semana passada, detectou-se que 7 vereadores tinham resultado reagente. Não significa que estão com vírus, porque o exame foi um exame sorológico que detectou que essas pessoas já tinham anticorpos. Então, por isso, o presidente, de forma acertada, suspendeu a sessão até que o exame PCR, que é o exame mais completo, diga se a pessoa está no momento com a doença ou se ela já esteve e por conta disso está com os anticorpos. É importante a gente colocar isso, né? Porque a gente viu até algumas pessoas noticiando na semana passada, 7 vereadores estão com a Covid. Não necessariamente. O exame sorológico quer dizer que tem anticorpo. Quem tem anticorpo ou está ou esteve com o vírus, né? E inclusive muita gente faz, eu falava semana passada aqui, né, Ana, que fiz o sorológico, porque tinha tido contato tempo atrás com algumas pessoas que tiveram tido a Covid, e naquele momento até torci para ter o IgG, já ter tido de forma assintomática. Eu não tenho, ainda tô... Eu também, eu fiz o exame situação, torcendo, né, para que ali constasse que já teria o anticorpo. O anticorpo. Infelizmente não tenho. Mesma situação, né? Novamente, nesse exame mostrou que não tenho, então a realidade é que eu estou suscetível ainda à situação do vírus, como a maior parte da população. Então, a forma que a gente tem para resguardar é fazer isolamento social na medida do possível. Isolamento social, se distanciar, lavar as mãos, usar o álcool, talvez seja uma medida das mais importantes. As pessoas perdem um pouco de forma sistemática de estar fazendo isso, esquecem, né? Então, esses são os meios. O outro meio é a vacina. Infelizmente, nós não temos ainda vacina para todos. Então, enquanto a vacina não chega, mantenha os cuidados, até mesmo após tomar a vacina, mantenha os cuidados, porque a gente não sabe, é uma doença nova, né? E há situações de recontaminação. O que nós temos é que a vacina pelo menos reduz, com certeza, a probabilidade da pessoa agravar. Isso é que é importante. Como é que tem sido para vocês conviver com isso, né? Eu imagino até o psicológico do vereador mesmo. Você falava aí, o vereador, até pela própria função que tem, dificilmente consegue manter um isolamento total, né? Consegue manter talvez um distanciamento social, distanciamento entre as pessoas, mas naturalmente tem contato com muita gente todos os dias. E aí faz o exame, vê que não tem o anticorpo, como foi o meu caso também. Até o psicológico tem que ser bem trabalhado, né? Porque vocês estão na linha de frente, podemos dizer assim, por não ter parado como a gente também, não na linha de frente de combate à Covid, mas na linha de frente dos trabalhos mesmo a que compete cada vereador. Como é que tem sido esse momento, passar por essa pandemia para vocês, ainda mais o senhor vereador de primeiro mandato, né? Tudo muito novo, já com a pandemia junto também. Exato, é um momento, digamos assim, que o mandato ele já está sendo colocado à prova nos primeiros meses por conta dessas situações. E o vereador
também, como você falou, ele não pode se abster de manter o contato. Então, você sai ali na Câmara, você encontra dezenas de pessoas, a comunidade lhe pede, porque está faltando água lá no distrito, o carro-pipa não está indo, a comunidade lhe pede para você ir até lá, né? Então, você acaba mantendo contato com as pessoas, você não pode se abster. Agora, no momento que você está contaminado e continua fazendo essa atividade, você está levando a doença aos outros lugares. Por isso a importância de que os testes aconteçam semanalmente, como está previsto para acontecer na Câmara de Vereadores. Bom, vereador, o principal assunto do nosso papo hoje aqui é um projeto, na verdade existe um projeto do Executivo, né, de anistia de alguns tributos, entre eles o principal chama mais atenção é o IPTU mesmo, né, por conta da própria pandemia. E o senhor está numa empreitada aí também de buscar emendas ao projeto, né, para que isso se espalhe um pouco mais, isso se estenda um pouco mais. Queria que o senhor explicasse um pouco a respeito disso, que segmentos que poderiam ser beneficiados a partir dessas emendas e desse projeto de lei. Pronto. O que acontece, Fernando, é que o Executivo propôs um projeto de lei de refinanciamento fiscal dos débitos fiscais, né, para todos os impostos. IPTU, ISS, TFF, todos os impostos municipais. E essa é a chance que o Legislativo tem, que os vereadores têm, para poder melhorar a legislação municipal. O ano de 2020 foi um ano muito difícil para todos, não só para o setor empresarial, mas para todos, para as pessoas, principalmente aquelas mais pobres. Então, é o momento que nós temos para poder melhorar esse projeto, aumentar um pouco os descontos, né? E com isso viabilizar a vida das pessoas e, em consequência, com esse aumento na quantidade de pessoas pagando IPTU, nós também vamos aumentar a arrecadação. Não é o momento para pensar em manter a vontade de arrecadar. Não, não é isso. A gente tem que cortar um pouquinho na carne, a prefeitura tem que cortar um pouquinho na carne, o cidadão vai também cortar um pouquinho, se esforçar para fazer o pagamento, e com isso você amplia o número de pessoas pagando e, em consequência, também, se não aumentar a arrecadação, pelo menos diminuir. Você não consegue não diminuir no momento que você mantém as pessoas pagando, né? No ano de 2020, em relação a 2019, nós tivemos uma redução no IPTU de mais de 11 milhões. 11 milhões de reais deixaram de entrar nos caixas da prefeitura. E o que é que mudou de 2019 para 2020? A pandemia. São pessoas que não conseguiram pagar. Bom, então o que acontece? Para esse projeto de lei, nós estamos propondo uma emenda, e é bom já me antecipar e explicar aqueles incautos. O prefeito não pode renunciar a tributos. Ele não pode, mas a Câmara pode. Agora, entretanto, a Câmara não pode ser originária dessa proposta. Então, o momento é esse. O Executivo mandou a proposta de refinanciamento e nós vamos melhorar, ampliando esses descontos. Em Salvador já ocorreu isso. Feira de Santana, o projeto do governo, ele trata apenas de juros, multas, honorários advocatícios, chegando até 100% de descontos. O que nós estamos propondo é que, além desse desconto nos honorários, nos juros, na multa, nós tenhamos também descontos no principal. Porque se as pessoas não conseguiram pagar o ano passado o principal, imagine esse ano. Então, nós propomos aqui descontos de até 40% para o IPTU de pessoas que moram em residências de baixa renda, aquelas residências que têm até 200 metros quadrados, residências que estão elencadas na Lei 2.303, que é que trata da planta genérica de Feira de Santana, elencadas no padrão de construção A, B e C, que são os mais simples. Por exemplo, uma residência da Cidade Nova, uma residência do Feira 10, daqui da Queimadinha, da Rua Nova, residência de até 200 metros quadrados, elas terão desconto de até 40% no principal. Além do desconto de juros e multas, nós entramos também no principal. Óbvio, o grande montante de IPTU em Feira de Santana não advém dessas residências, advém de quem tem uma residência maior, da residência mais cara, mas essas pessoas têm impactado muito, são impactadas muito em relação a esses valores, mesmo pequenos, mas são relativamente pequenos, mas são impactadas. Por exemplo, uma casa da Cidade Nova que paga R$500 de IPTU e a pessoa não conseguiu pagar o ano passado, provavelmente não conseguirá pagar esse ano. Isso vai virar uma bola de neve e essas pessoas também não conseguirão pagar em 2022, porque já tem 2020, 2021, algumas não pagaram em 2019.
Então, é uma forma de você colocar essas pessoas para dentro do sistema, né? Permitindo que elas façam a quitação do seu imposto e terão, nesses casos, até 40% para pagamentos à vista. Aquele que pagar, preferir parcelar, você terá um escalonamento que começa em 20% para parcelas até 6 vezes. Ele terá um desconto de 20% para parcelar em até 6 vezes. Esse desconto aumenta, melhor dizendo, aumenta a quantidade de parcelas, diminui o desconto no principal, e aí vai até o momento que zero desconto no principal e você tem o desconto no montante dos juros, e aí também vai decrescendo a partir da quantidade de parcelas. O que está se fazendo aqui é uma melhoria. E um outro aspecto que também tem que ser observado é que nós temos as residências dessas pessoas de baixa renda, que foram as mais impactadas, mas também temos alguns setores produtivos de nossa cidade que sofreram muito. E esses setores estão também sendo abordados nessa emenda, que são os bares, restaurantes, casas de eventos. Nós temos bares que ficaram fechados quase 6 meses do ano passado. Casas de evento, desde que começou a pandemia, que não realiza. Os casamentos não estão sendo mais realizados, as formaturas não estão sendo realizadas, então essas casas estão fechadas. Nada mais justo que para esse setor também se permita o pagamento do IPTU com o desconto de 40%. Bom, esse projeto de lei e essas emendas e essa emenda que vem junto a ele, proposta pelo senhor, dizem respeito ao IPTU vencido de 2020, ou quem já está inadimplente, ou para 2021 pode valer também? Não, o projeto do Executivo trata apenas dos débitos vencidos. Okay. Então, nós não temos débitos vencidos de IPTU para 2021 ainda. Então, ele vai abranger os débitos vencidos até 2021, no caso do IPTU. Mas o projeto da Prefeitura, ele é mais abrangente, ele trata de todos os impostos. Então, esse desconto de 40% que eu citei é para o IPTU, que impacta diretamente na vida da família, impacta diretamente na vida das pessoas mais simples. Agora, eu também trato dos outros impostos. Então, nós temos que observar, no caso dos impostos de uma forma geral, ISS, TFF, 2 casos. Para aqueles casos vencidos até 2019. Aí nós propomos um desconto de apenas 10% no principal, para pagamento à vista. Para aqueles que venceram o imposto em 2021 e não conseguiram pagar, que é a situação diretamente afetada pela pandemia, eles terão um desconto de 20% para pagamento à vista. Então, é uma possibilidade de você pegar aquele empresário que sofreu o ano passado, não conseguiu pagar o seu ISS, não conseguiu pagar o seu TFF, que, diga-se de passagem, é bastante alto em Feira de Santana. Essas pessoas terão esse desconto. Nós tivemos, Fernando, o cuidado de observar, primeiro, a legalidade do projeto. Então, não venham para cá dizer que é um projeto ilegal, que é inconstitucional, porque ele está dentro da legalidade. É isso que eu ia perguntar, porque existe uma questão constitucional que algumas pessoas podem levantar, só aproveitando, pedindo desculpa por interromper, eu queria tocar nesse ponto. Porque o legislativo ele não pode gerar um prejuízo ao executivo, constitucionalmente falando. Não é o caso, então? Não é o caso. Entendi. Por quê? O legislativo ele não pode propor, ele não pode ser o originário de uma emenda, de um projeto de lei como esse. Então nós não podemos lá no executivo dizer, olha, nós vamos propor um projeto de refinanciamento fiscal. Não há essa possibilidade. Agora, no momento que o executivo propõe, aí o legislativo pode melhorar. Mas o prefeito não pode renunciar a impostos. Não é ele que vai renunciar. Ele vai ter a chancela do legislativo. É a Câmara de Vereadores que vai estar dizendo, prefeito, o senhor está autorizado a dar o desconto. Se ele fizer de próprio ofício, o prefeito isentando A, B ou C, aí ele está cometendo um crime de responsabilidade. Mas no momento que ele leva um projeto de lei para o legislativo e o legislativo aprova, aí sim ele está dentro da legalidade, a Câmara de Vereadores está dentro da legalidade. E vou dar só um exemplo. Em 2013, foi proposto pelo Executivo um projeto de lei e dentro da Câmara de Vereadores se propôs a isenção para as pessoas que tinham IPTU até R$110, o que é um valor irrisório hoje. Praticamente todo mundo paga IPTU. Mas o que nós temos hoje na legislação de isenção de IPTU, né, um dos pontos, o terceiro ponto, foi trazido através de emenda do Poder Legislativo, que isentou. Nós temos 3 casos de isenção, muito pouco inclusive. Nós temos a isenção para aquelas pessoas que são
funcionárias públicas do município. Nós temos isenção para os que participaram da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, e no caso de residências que têm IPTU até R$110. São os únicos 3 casos. Nós não temos isenção, por exemplo, para idoso. Aquele idoso de 80, de 90 anos que tem sua casinha pequena, não tem isenção de IPTU. Nós precisamos discutir isso no momento adequado. Não é esse o momento agora, mas vamos precisar discutir. Mas nesse momento nós temos a oportunidade de atacar esse refinanciamento fiscal, melhorando ele. Nós tivemos o cuidado de verificar o impacto financeiro que teria, analisando qual foi o montante de impostos arrecadados em 2019, em 2020. Houve um decréscimo na arrecadação do IPTU por causa da pandemia. Um decréscimo alto, 11 milhões, né? Se nós arrecadamos 67 milhões em 2019 de IPTU, em 2020 só arrecadamos 56. Se nós não propormos a possibilidade de você ter um desconto no principal, essa queda na arrecadação tributária vai ser maior. Vai ser maior. Então a gente precisa dar a oportunidade para que o pequeno empresário, que Feira de Santana, em sua maioria, tem pequenos empresários, consigam passar pela pandemia, mantendo os empregos, com a economia funcionando. E é o momento, então, do Poder Executivo, da Prefeitura, do governo, de uma forma geral, cortar um pouquinho na carne e possibilitar que essas pessoas continuem sobrevivendo. Bom, esse projeto de emenda já foi apresentado e que trâmite que ele está na Câmara? Boa pergunta sua. Esse projeto de lei do Executivo chegou na casa no dia 23, foi levado à leitura no dia 31, né? E as emendas só podem ser propostas no momento que esse projeto está em discussão. Então, não venham aqui falar, olha, mas o vereador já poderia ter apresentado a emenda. Não pode. É algo regimental. Eu só posso apresentar a emenda no momento que o projeto está em discussão. O projeto deve ir à discussão na próxima quarta-feira, que é a próxima sessão legislativa prevista para acontecer, e no momento da discussão nós apresentaremos então a emenda. E lhe digo aqui também, Fernando, lhe adiantando, que nós não temos a vaidade de dizer esse projeto é do vereador Silvio Dias. Se houver a necessidade de retirar o projeto e trazer esse projeto em nome da mesa diretiva, em nome de todos os vereadores da casa, do líder político que tenha mais força na casa para propor esse projeto, nós vamos efetivamente retirá-lo e permitir que seja dada entrada nas condições necessárias para aprovação. O importante é que a gente tenha a aprovação de um projeto que vem beneficiar aquelas pessoas que mais estão precisando nesse momento. Eu volto a falar, são aquelas pessoas de baixa renda, que têm a sua residência lá nesses padrões construtivos A, B e C, que são as casas simples, os bares, restaurantes, né? Casas de eventos que estão fechados. Esses precisam ter um apoio maior para continuar sobrevivendo. No caso dos outros impostos, nós também propomos aqui a redução, só para fechar aqui, o IPTU de outros casos que não são esses, eu mantenho iniciando num desconto de 20%. Veja que não impacta na receita da prefeitura, porque a prefeitura já prevê em cota única o pagamento com desconto de 20%. O que nós estamos fazendo é propor que, para esses casos de pessoas que venham pagar hoje, se mantenha o desconto de 20%. Então, nada alarmante, nada alarmante. Agora você possibilita que as pessoas tenham condição de manter, pelo menos em dia. Veja quantas pessoas, empresários em nossa cidade, trabalham com o poder público e precisam ter o seu IPTU em dia para poder participar de licitações. Então você está possibilitando isso. São empregos que nós estamos garantindo, empregos que nós estamos fomentando a possibilidade de, quando a gente começar a sair dessa pandemia, que as pessoas possam recontratar, voltar a ter um sistema econômico em Feira de Santana funcionando. Uma cidade que vive do comércio, do pequeno comércio, precisa ter um incentivo como esse para poder continuar funcionando. Bom, o nosso Miro Nascimento também tem um questionamento a fazer ao senhor. Primeiro, bom dia para o vereador Silvio Dias, já aproveitando, inclusive, vereador, o senhor colocava aí agora há pouco no que se refere à questão do período para propor emendas. E o senhor já tem logo de cara levantamento de um posicionamento por parte do vereador Lulinha, onde ele diz de que o senhor está simplesmente com a ideia de fazer o retardamento, né, no que se refere à questão do projeto.
né? Ele disse que o projeto veio, voltou e em nenhum momento o senhor se posicionou. Ele já falava também com relação à questão sobre se é constitucional ou não, e ele trata diz que pode ser tratado também de forma inconstitucional com relação ao seu projeto e pode causar prejuízos, inclusive, e também prejuízos futuros no que se refere à questão desse projeto por parte do Executivo Municipal. Olha, com todo o respeito que eu tenho ao vereador Lulinha, que é inclusive um vereador atuante, agora é o líder do governo. Ele tem que falar realmente, defender. Né? Que o senhor está tratando do assunto de cunho meramente político, né? Ele colocava exatamente sobre isso como estratégia política. Olha que nós passamos vários dias estudando o projeto. Infelizmente, o vereador Lulinha está acostumado com a Câmara de Vereadores onde nada se discutia. Ele está acostumado a receber um projeto de lei de manhã e esse projeto de lei está aprovado à tarde, projetos que chegavam do Executivo. Não será assim, vereador. Digamos assim, em prol da sociedade, para benefício da sociedade, né? Nós vamos discutir sim o projeto, vamos levar as emendas necessárias para a discussão da casa. Acabou aquele momento onde o projeto chegava de manhã, os vereadores balançavam a cabeça, aceitando, não discutiam o projeto e esse projeto retornava à tarde aprovado para o Executivo. Não será assim. Nós vamos propor e o senhor, como vereador Lulinha, vereador, me parece de 3º ou 4º mandato, ele sabe que o momento da gente propor emenda é durante a discussão. Não há como eu levar hoje, protocolar a emenda na casa sem que o projeto esteja em discussão. Então só pode ser protocolado quando o projeto estiver em discussão. Outra coisa, o projeto chegou na casa e foi devolvido à prefeitura porque havia erros materiais, erros do tipo, olha, vai se dividir em até 60 vezes, e embaixo só tinha até 36 vezes, então erros grotescos no projeto que precisavam ser consertados e a casa não poderia consertar o projeto. Não poderia consertar o projeto. Então, devolveu-se à prefeitura, recebemos de volta. Foi o tempo que serviu para que a gente conseguisse ler esse projeto. Porque se tivesse sido colocado em votação naquele momento, nós não teríamos nem o conhecimento direito do projeto. Porque o projeto chega na casa e antigamente era levado de imediato à votação. O vereador não tinha tempo de discutir. Com isso nós ganhamos tempo para discutir, para estudar uma matéria tão complexa como é a questão tributária no nosso município, conhecer e entender que nós temos uma planta genérica de Feira de Santana que precisa ser revista. Em algum momento nós vamos precisar discutir isso, né? Uma planta genérica que começa em valores absurdos, né? Se você está pagando imposto alto hoje, é porque essa planta genérica diz que o metro quadrado onde está o seu imóvel começa em X. Nós precisamos rediscutir isso, né? Nós temos casas que são do padrão A, B ou C construtivo, padrão simples, mas que estão cobrando lá com padrão D, E e F. E aí eu chamo a atenção de vocês, contribuintes de Feira de Santana. Observem qual é o padrão construtivo de sua casa e olha a Lei 2313 e veja se está de acordo a esse padrão construtivo. Tem muita gente aí pagando por um padrão construtivo diferente do que é a realidade de sua casa. Então, nós precisamos discutir isso, nós precisamos discutir também a questão das isenções, né? Precisamos discutir a questão das isenções. É importante a gente discutir que para idosos ocorram isenções ou reduções do imposto, assim como pessoas que têm doenças graves, pessoas que estão em condições, pessoas deficientes físicas. Como você cobrar IPTU de uma pessoa cadeirante que não tem na sua cidade a adequada situação de mobilidade, né? Você cobra o IPTU daquela pessoa cadeirante e quando ela vai para a rua, ela não encontra sequer um local que ela possa andar por cima das calçadas. Um deficiente visual não tem nos semáforos um semáforo sonoro para que ele possa atravessar uma rua. Não tem um piso tátil para que ele possa se guiar. Então, essas pessoas merecem ter descontos e nós vamos discutir no momento adequado. Não é esse e nós não podemos propor diretamente. Então, em algum momento a gente vai pegar algum gancho para conseguir discutir esse assunto e o momento de discutir é sempre que chega na casa algo do Executivo, é o momento que o Legislativo tem constitucionalmente para discutir essas questões. Então, se o vereador Lulinha está acostumado a não discutir projetos, infelizmente não será dessa forma nessa legislatura. Nós vamos sim discutir
propõe emendas. Se causa atraso, é em benefício da população. Se será aprovado daqui a uma semana, daqui a 10 dias, daqui a 15 dias, com certeza será aprovado melhor do que o que chegou na casa. E para que ocorra essa melhora, é necessário que tenha-se essa discussão, né? É importante que a gente faça a discussão desse projeto. E não há nenhum problema, viu, Miro? Do ponto de vista do prazo, se é que ele está preocupado com prazo, esse projeto aqui, essa emenda, entrando na casa, sendo aprovada, quarta-feira a gente consegue aprovar esse projeto. No máximo, na próxima semana. Levando a emenda para a CCJ, para ser discutido na Comissão de Constituição e Justiça, trazendo de retorno, em um dia só a gente consegue aprovar. Esses dias nós aprovamos a permissão para que a Prefeitura participasse do consórcio em um único dia, fizemos 3 sessões no mesmo dia. Então isso não é problema. Agora, um projeto como esse tem que ser discutido na casa. Bom, pra gente encerrar, vereador, em cima disso da pergunta que o Miro fez, o senhor já conversou com os demais vereadores a respeito desse projeto de emenda? De alguma forma, politicamente falando, o senhor teme que o projeto de emenda não seja aprovado pela questão política, pois está sendo apresentado por um vereador de oposição? Ou como é que está a receptividade dos vereadores a esse projeto? O Legislativo é uma casa para se conversar, para se dialogar. E dessa forma nós estamos tratando disso, dialogando. Nós temos hoje 3 blocos dentro da casa, vamos colocar assim. Nós temos a oposição, que é formada por 3 vereadores, nós temos o grupo do governo, que é liderado pelo vereador Lulinha, inclusive, e tem 8 vereadores, e temos um outro grupo liderado pelo vereador Fernando Torres, que tem 10 vereadores. Então, com esse grupo, nós temos mantido conversas, temos dialogado, e, se necessário for, nós vamos retirar a emenda para que ela seja colocada em nome desse grupo todo, para que tenha-se a garantia da aprovação. Não há necessidade, né, do ponto de vista da aprovação, de que seja essa emenda tenha lá o nome de Silvio Dias. Não precisa. O importante é o resultado. O importante é que a população de Feira de Santana seja beneficiada com essa emenda, com esse projeto de lei, que é a oportunidade que há para que as pessoas que estão passando dificuldade possam ter pelo menos um pouquinho de ar, um pouquinho de oxigênio, se me permite, né? Nesse momento que a gente fala tanto de oxigênio, tem um pouquinho de oxigênio para continuar sobrevivendo. Vereador Silvio Dias, muito bom tê-lo aqui, e a gente agradece a disponibilidade de falar conosco. Dias melhores para todos nós, né? É o que a gente deseja, que esse processo de testagem na Câmara tenha um resultado satisfatório, até do ponto de vista também de poucos resultados positivos, né? Com fé em Deus, é que todos esperamos. Pois é, e que a gente possa voltar. A vida normal acho que vai demorar, 2020 eu acho que ainda não, mas que a gente vá se aproximando disso gradativamente. Forte abraço. Eu que agradeço, Fernando, e que tenhamos vacinas para todos, já, que essa vacina chegue efetivamente para toda a população, né? Nós estamos recebendo a vacina a conta-gota, chega hoje 10 mil, chega hoje 5 mil, é uma quantidade muito pequena para uma população de 600 mil habitantes. Se a gente for nesse ritmo, a gente vai passar aí 1 ano, 2 anos vacinando, né? E daqui para lá pode surgir novas cepas, o vírus pode mutar e chegar um novo vírus que não é nem suscetível a essa imunização. Então nós corremos esse risco. Por isso a necessidade de vacinar um número grande da população de forma imediata. Veja os Estados Unidos, ontem bateu a meta de 100 milhões de pessoas vacinadas. Hoje já estamos com 165 milhões vacinados nos Estados Unidos. Então o Brasil tem mais capilaridade, tem mais capacidade, tem mais experiência em vacinar do que os Estados Unidos. Tem condição de vacinar um número imenso de pessoas. Na época passada, né, de uma outra gripe, nós vacinamos 80 milhões de pessoas rapidamente. Então nós temos condição sim de vacinar um número grande de pessoas no Brasil, basta que para isso tenhamos a vacina. Valeu, conversamos então com o vereador Silvio Dias na manhã desta segunda-feira, dia 5 de abril de 2021.